Olá, como é bom tê-lo novamente aqui no canal. Espero que goste da continuação desse vídeo, que trata sobre a questão do luto normal, dando continuidade a reflexões sobre o luto e o processo de enlutamento, que é uma série que lançamos aqui no canal. Portanto, espero realmente, do fundo do coração, que este vídeo venha somar na aprendizagem, no conhecimento, no aprofundamento sobre esse tema. E aprender um pouco sobre esse conteúdo nos ajudará, com certeza, a dar um suporte melhor àquelas pessoas que estão vivenciando um momento de dor, de sofrimento e de perca. Então, bom vídeo, aprecie. O sujeito entra no processo de culpabilização, ele começa a pensar que ele não foi um bom filho ou uma boa pessoa para o falecido antes em vida, negligenciou algumas atividades que ele poderia ter feito para evitar a morte, como ter pago um plano de saúde, ter levado logo para o hospital, ou inúmeras coisas que ele começa a pensar que ele deixou de fazer, que de uma certa maneira afetou a vida do falecido. Então ele começa a se culpabilizar. Então, a maioria das vezes essas culpabilizações, elas são irracionais, porque nem sempre o indivíduo ele foi uma pessoa negligente, ele foi um bom filho, ele foi uma pessoa que fez o possível e o impossível para que a morte não acontecesse dentro das suas condições, e aí ele começa a achar que ele não fez nada, que ele poderia ter feito mais, ele começa a se culpabilizar. Há outro processo de culpa que pode ter quando há uma culpa real, de fato, a pessoa foi negligente de fato. Um exemplo, para perceber a questão da culpa em razão da culpa real. A pessoa pode ter consumido álcool e pegado o carro e dirigido e ter um acidente, provocado um acidente, e alguém que estava com ele no carona ter falecido, uma pessoa próxima. Então existe essa culpa real. Quando há culpa real de fato, os profissionais que acompanham essa pessoa precisam utilizar inúmeras estratégias de tratamento, inúmeros recursos, certo? Dentro da perspectiva terapêutica do acompanhamento de um enlutado que tem no seu histórico uma culpa real em relação que de fato influenciou na morte do ente querido. Bem, passemos para o quarto sentimento. O quarto sentimento é a ansiedade. A ansiedade, por sua vez, pode gerar no enlutado uma simples inquietação ou até mesmo um ataque de pânico. Então, se o sentimento de ansiedade for muito constante, muito persistente, um tempo prolongado, muito prolongado, tem que ter uma atenção, que pode vir gerar um processo de enlutamento profundo. Então, a ansiedade tem que ter bastante atenção sobre esse sentimento, tá certo? Passemos para o quinto. O quinto sentimento é o sentimento da solidão. A solidão é comum surgir no enlutado. A solidão é mais nítida e mais notória, principalmente naquelas pessoas que perderam seus cônjuges ou companheiros. Então, a solidão sempre ela se emerge de uma forma mais nítida nessas pessoas, certo? Mas é comum a solidão surgir no sujeito em processo de enlutamento. O sexto sentimento é o sentimento da fadiga. Esse sentimento que surge no sobrevivente pode criar uma ideia no enlutado do que ele está com indiferença com a situação. Ele pode achar que ele está com uma reação indiferente com a questão da perca. Mas não, é algo que pode surgir. A pessoa pode ficar fadigada, pode até gerar estresse nessa pessoa. Normalmente a fadiga, quando surge, ela passa a durabilidade não é tão prolongada. Mas se a fadiga for ter um tempo de duração grande e ser persistente, pode ser um sinal de um surgimento de depressão nessa pessoa, tá? E que de fato tem que ter uma certa atenção para ela. O sétimo sentimento é o sentimento do desamparo. O sentimento do desamparo, ele tem um potencial de mostrar o quanto é estressante a perca de uma pessoa querida, da família, um ente querido. Ele cria um desconforto muito grande, a pessoa se sentir desamparada. Então vem uma perspectiva dele pensar como ele irá sobreviver. Então o desamparo ele tem uma linha bem próxima à ansiedade. Então ele é muito forte. Quando vem esse sentimento, ele tem essa perspectiva de dar a entender para o sujeito que está em enlutamento o quanto é doloroso, o quanto é estressante a perca de uma pessoa da família. Então porque ele tem uma linha muito próxima da ansiedade.
E a pessoa tem que ter bastante atenção com o processo do desamparo, por se caso ele viesse intensificar e com um tempo maior, com uma persistência maior, tem que ter bastante cuidado, que a pessoa também pode estar caindo, entrando, certo, um luto prolongado. O desamparo, a pessoa em desamparo começa a pensar na sua própria morte, começa a falar nisso, começa a pensar muito nisso e falar sobre a questão da perca do outro. Como ele irá sobreviver sem a perca, sem o outro que faleceu? Como eu queria sobreviver? Ele começa a falar muito sobre isso. A pessoa que está vivenciando o sentimento de desamparo, certo? O oitavo sentimento é o sentimento do choque. Geralmente esse sentimento se emerge quando a pessoa recebe a notícia de uma pessoa que morreu de forma abruptamente. De repente ela morreu. Estava boa a pessoa, estava bem de saúde, aí ele recebe a notícia que a pessoa faleceu. Então, em geral, a pessoa fica chocada sobre isso. Às vezes tem pessoas que até esperavam, a pessoa que estava em tratamento, esperava que estava numa situação de saúde muito complicada e ela faleceu. Pode gerar o choque quando a pessoa recebe um telefonema, a informação de a pessoa morreu, como foi dada a informação do falecimento do ente querido. Então a pessoa pode entrar em choque. A forma de como foi repassada essa informação pode gerar choque no sujeito em enlutamento. O nono sentimento é o sentimento da saudade. O sentimento da saudade, ele é comum surgir num processo de enlutamento. A pessoa ficar com saudade da pessoa que faleceu, bem comum. Porém, o sentimento da saudade, ele funciona como um sinalizador para o sujeito em enlutamento do qual o nível de processo de enlutamento que ele está vivendo. Então ele dá um referencial até em que nível de luta ele está vivendo. O décimo sentimento é o sentimento da libertação. O sentimento da libertação, geralmente ele surge em pessoas que tinham uma relação extremamente difícil com o falecido. Geralmente o falecido pode ter sido um violentador, um agressor para o sobrevivente. Então o sobrevivente, assim que sabe que ele perdeu que essa pessoa que era abusador e violento faleceu, ele sente assim de imediato uma libertação. Então, mesmo que ele passe por um processo de enlutamento, mas tem o outro lado, que é surgir esse sentimento. Então, mesmo que surjam outros sentimentos, mas esse sentimento da libertação é bem aparente em pessoas que tinham uma vida com pessoa falecida antes, complicada. O primeiro até parece com o 11º sentimento, é o sentimento do alívio. Esse até parece com o sentimento de libertação, mas ele tem alguns detalhes. Geralmente, esse sentimento de alívio surge em pessoas que tinham o ente querido que faleceu, estava passando por um processo de tratamento doloroso muito prolongado. Ele estava há muito tempo hospitalizado, passava por uma doença muito difícil, ou ele tinha uma doença degenerativa, e quando a pessoa e tinha dores muito intensas, e a pessoa, quando ela falece, o sobrevivente acaba sentindo esse sentimento de alívio. Vem esse sentimento nele, surge esse sentimento. É o sentimento do topor. O que é isso? O sentimento de topor é como se fosse um anestesiamento. Por quê? Ao momento que o sobrevivente recebe a informação que perdeu aquele ente querido, surge um turbilhão de sentimentos. São inúmeros sentimentos que se emergem de uma vez nessa pessoa, que ela poderia não suportar naquele momento ali, e ele queria como se ele estivesse paralisado. Ele fica anestesiado. Então a pessoa pode estar vendo um enlutado ali, parece que ele está ali neutro. Ele está paralisado, então ele parece que ele saiu daquele mundo, né? Ele não está funcionando, é isso, em razão de que ele recebeu uma carga emocional muito grande de informações. Então, esses são os 12 sentimentos vinculados à categoria sentimentos. Olá, tu que assististe esse vídeo até o final, fiquei muito feliz de ter a tua companhia. Quero te fazer um convite para continuar e assistir a próxima parte, que trará um conteúdo de extrema importância para somar na compreensão e no enriquecimento desse conteúdo, tá bom? Então não perca, será um encontro maravilhoso ter com a gente para assistir o vídeo de continuação. Então um grande abraço e nos veremos na próxima oportunidade.